Vamos então falar, né, do padrão de arquitetura que nós podemos utilizar para gerenciar o estado da nossa aplicação, tá? Nós vamos usar um desses aqui, ok? Eu não vou explicar cada um deles e nem entrar no detalhe do código de cada um deles, porque isso só vai confundir a sua cabeça, tá? Outro detalhe, não existe o certo ou o errado aqui. Tem uma coisa interessante nesse repositório aqui, que o autor ele informa, ó, seja excelente com o outro, não é? Esse repositório, ele é para discutir as várias arquiteturas que aqui estão disponíveis, né, de plataforma. Vamos debater essas ideias de forma vigorosa, mas sejamos excelentes, né, cordiais uns com os outros durante o processo. Um debate saudável e contribuições são ok, né, são bem-vindas, mas trolls não são, né? Então sempre tem aquela pessoa que diz, não, o certo é esse, tá? E não é assim, né? Existem algumas coisas na vida que são assim, que tem o certo a se fazer, mas nós estamos num mundo binário, né? Então sempre tem o 0 e 1, tá? Sempre tem a outra opinião. Nesse caso aqui nós temos várias opções e eu vou mencionar de novo, não tem a certa, ok? Nós vamos selecionar aquela que vai ser melhor para o nosso projeto, que o código vai ficar bem organizado e que você vai entender o que nós estamos fazendo. No entanto, vamos entrar aqui em alguns desses links para ver se tem alguma documentação. Quando você entrar no link, pois pode ser que você, como acadêmico, como estudante, queira estudar esses padrões, né? Então você está na faculdade, tá? Você está vendo que o mercado está exigindo bastante de quem tem React e Redux. Então, de repente, você quer dar uma olhada no Redux aqui, no exemplo do Redux com o Flutter, tá? Então, por conta disso, eu vou entrar em alguns desses links. Aqui está o primeiro, é chamado de Vanilla, exemplo Vanilla, tá? Então, ele vai trabalhar apenas com os widgets e classes core de núcleo que o Flutter já fornece com o seu framework. Já vem com o Flutter, o que tem aqui nesse exemplo, tá? Ele traz aqui os conceitos principais, então você vai utilizar aí o Stateful Widget, tá? E você vai fazer um lift no estado. O que é isso? Você vai passar o estado para cima, para um pai, tá? E vai passar também esse estado para baixo para um widget filho. Você vai passar o estado para cima e para baixo na árvore de widgets, tá? Ele traz um exemplo aqui, que seria uma lista de to-dos, né? Então você tem, por exemplo, aqui a lista de to-dos e tem uma outra aba, tá? Essa outra aba precisa de alguma informação dessa lista de to-dos. Você tem lá duas abas, uma tem uma lista de to-dos e na outra você tem uma aba que precisa dessa informação, né? Só que como eles estão lado a lado, como é que eu vou compartilhar esse estado? Não tem como, né? E você não pode ficar passando o estado em funções, né? Isso aí não existe aqui no mundo do Flutter, tá? O que é que ele faz então? Ele cria um widget pai dos dois e começa a controlar o estado a partir daqui, tá? Então esse cara passa o estado para esse cara então passa o estado de cima para baixo, esse de baixo para cima, esse de cima para baixo. Ele vai compartilhando o estado na árvore de widgets. E aí ele vai aumentando um pouco mais a complexidade do exemplo para você entender como as coisas funcionam, tá? É legal. O código está aqui, só você baixar e estudar, né, para ver como é que funciona esse exemplo aí, utilizando o Vanilla, tá bom? Daí nós temos aqui o Inherited Widget. Vamos ver se tem alguma documentação aqui sobre ele. O código tem com certeza. Não tem nenhuma documentação, então se você quiser estudar isso aqui, você precisa dar uma procurada na internet. Na verdade, lá na página que nós estávamos estudando sobre gerenciamento de estado do Flutter, tem esse cara aqui, né? Então tem alguns links lá que você pode entrar para você compreender como é que ele funciona, tá? Ok. Lembrando, né, que nesse repositório aqui, ó, se você baixar ele aqui, ele vai baixar
todos os exemplos ao mesmo tempo, tá? Você não precisa ficar entrando em exemplo por exemplo para baixar o exemplo de forma separada, tá bom? Daí tem o block, né? Tá sendo bastante comentado aí pela comunidade atualmente. Não tem documentação sobre ele, então novamente você precisa procurar alguma documentação aí na internet para você entender como é que ele funciona, e novamente lá na página da documentação do Flutter tem, né? Tem alguma coisa sobre o block que você pode ler. Você pode procurar também documentação em português, que certamente tem, tá? Simple Block e Block Library, mesma coisa, né? Mesma coisa assim, o mesmo conceito, mas com algumas diferenças. Daí nós temos o Redux, ver se tem alguma documentação aqui. Tem sim, tem uma documentaçãozinha aqui, tá? Então ele tem aqui, olha, os conceitos chaves do Redux, tá? Então você tem um estado de aplicação que é imutável, que ele vive no topo da sua hierarquia de widgets, dentro de uma store, ou de um store, de um armazém de estados, vamos chamar assim, tá? Esse armazém, esse store, é passado para baixo para os descendentes através de um widget de herança, inherited widget, que é chamado de Story Provider, tá? Então, quando você pegar uma aplicação Flutter para analisar, né, digamos que você achou uma aplicação legal lá no GitHub, aqui no GitHub, tá? Baixou a aplicação, dentro do código que você está vendo Story Provider, você já sabe que esse cara está utilizando Redux, tá? O estado do objeto é imutável. Para criar um novo estado, você precisa disparar uma action, uma ação, tá? Essa ação ela vai ser capturada por um reducer, capturada ou escolhida, né, por um reducer, que é uma função que constrói e retorna um novo estado baseado no estado anterior e na ação que foi executada, tá? Os reducers são funções puras. Então, todos os widgets conectados com aquele armazém, aquele store, né, utilizando o Story Connector, serão reconstruídos, tá? Os widgets que estão utilizando o Story Connector são chamados de containers. Eles são responsáveis por converter o último estado da aplicação para um view model. Então, olha só o tanto de conceitos diferentes que nós temos aqui, a quantidade de conceitos diferentes, né? Temos state, temos story provider, inherited widget, reducer, action, story connector, container, view model. Daí o widget que exibe dados é chamado de presentation. Vamos ver mais. Temos funções selector, olha só, um outro termo também utilizado. E finalmente, quando você tem funções assíncronas, né, você quer buscar o dado num banco de dados, quer trazer os dados de uma API, né, num web service, por exemplo, que é como nós vamos fazer, aí você tem um carinha que é o middleware para tratar disso, tá? É um monte de coisa, né? Muitos conceitos, a curva de aprendizado aqui é alta para aprender esse framework, tá? Ele vai trazer então aqui mais algumas explicações, né? E tá aqui o exemplo, tá? Lembra do Invoice Ninja que nós apresentamos em alguns vídeos? Ele é feito utilizando o Redux, tá? E nós não vamos utilizar esse cara aqui no ERP. Vamos continuar então. Temos o Scoped Model. O Scoped Model, ele é até simples de se utilizar, tá? Não tem nenhuma documentação aqui, mas tem lá naquela página do gerenciamento de estados do Flutter, lá na documentação. Você pode buscar também na internet, pode dar uma estudada aqui. Ele não é muito complexo de utilizar, mas também não é a nossa escolha, tá? Daí nós temos mais alguma coisa de Redux, temos esse MVI e finalmente nós temos aqui o MVC. Tá? MVC, exemplo MVC, né? Ele tem toda uma documentação aqui, bastante mesmo. E a pergunta que eu lhe faço é, você que já é da área, já ouviu falar de MVC, Model View Controller? Provavelmente, né?
Posso até apostar que você já ouviu falar sobre esse cara, né? Ele já está por aí há 40 anos, né? Foi criado lá pela Xerox, tá? E até hoje ele domina, né, em termos de padrão de arquitetura para a construção de aplicações, tá? E o desenvolvedor, né, desse padrão para o Flutter, ele quis utilizar o conceito KISS, K-I-S-S, Keep It Simple Stupid, ou Keep It Stupidly Simple, né? Deixe isso simples, meu irmão, tá? Não complica as coisas. Ele então começa a explicar aqui como é que funciona o MVC, né? Ele traz o conceito original do MVC, né? Que é a view se comunicando com o controller, que daí se comunica com o model não tem conhecimento da view, tá? Daí ele começa a explicar que tem algumas variações disso daí, né? Em alguns momentos o controller se comunica com a view, em alguns momentos o model se comunica com a view também, todo mundo se enxerga. Em alguns momentos o controller e o model estão juntos e a view conversa com os dois, tá? E primeiramente o pacote que ele criou, né? Ele fez de uma forma ampla, com muitas opções para você utilizar. Então você pode utilizar todos esses conceitos utilizando o pacote que esse cara criou, tá? E ele foi além, né? Além de um pacote, ele criou também um framework para facilitar a vida de quem está criando aplicações com o Flutter, tá bom? É esse cara aqui que nós vamos utilizar para construir o T2TIRP Fênix.